Olá, bom dia, tudo bem? Começando agora então mais um Papo da Cidadela. Dá um tempinho aí só pra a gente rodar um pouquinho e ativar as pessoas e o algoritmo fazer a parte dele, chamar. E a gente espera um minutinho aí para aquecer os motores. Bom dia, tudo bem? Hoje aqui eu tô num lugar diferente, fiz um pequeno passeio em família. A gente acabou o café da manhã agora, eu saí um pouco antes só pra voltar pro carro e a gente conseguir fazer nossa conversa aqui, nosso podcast gravado ao vivo aqui de 15 minutinhos pra nos dar essa clareza aí e esse centramento aí do início de cada final de semana, que a gente tá fazendo já há um tempo isso, e é um bom ritual. A gente acaba aqui, eu já volto lá pro nosso passeio. Muito bem, lembrando que isso aqui é uma troca, né? Então tem uma pergunta que eu recebi ontem, já que eu queria falar um pouco sobre ela, mas também qualquer outra que tu tiver no meio do caminho, tu pode botar como comentário ou clicar ali no perguntas e respostas e a gente continua essa conversa. Boa. Muito bem. Vamos lá então. Ó, a primeira que eu tenho aqui é como conciliar conflitos de mãe e namorada. E daí no caso a gente pode trocar essa namorada pra noiva, mulher, parceiro de vida e tanto faz. Então, só que eu ia te pedir, isso aqui não fica gravado, então se esse tema que tu acha que faz sentido pra alguma outra pessoa, pode clicar o aviãozinho e mandar pra ela. Se você é uma namorada ou uma mulher vendo isso, pode mandar pro teu esposo, ou pode mandar daí pra sogra, ou pode mandar pra quem tiver que mandar, pra gente falar sobre esse tema. Beleza? Então, vamos lá. Isso acaba sendo um tema que dentro da Academia do Homem Virtuoso, meu trabalho de mentoria individual, né, que é focado em homens, a gente acaba abordando algumas vezes, né? Porque de forma bem resumida, que eu consigo fazer aqui dentro desse formato, desse espaço, um homem ele vai ter problema se ele vai ter alguma dificuldade de relacionamento, né? Seja dificuldade de se comprometer, ficar a longo prazo com alguém, ou até mesmo fica com uma namorada, ou com uma noiva, uma esposa, mas também tá sempre em conflito e tem dificuldade simplesmente de firmar um relacionamento de longo prazo. Cara, isso quase sempre vai estar vinculado com a relação com a mãe, né? Com essa relação original com o feminino. Então, é aquela coisa meio básica, meio clichê, meio freudiana, né? Que as mulheres com dificuldade de relacionar vão ter daddy issues, né? Dificuldades e problemas com o pai. E os homens vão ter complexos maternos, né? Então vão ter dificuldade, de alguma forma, de colocar a relação maternal no seu devido lugar. E daí, por isso, a gente projeta o que não foi bem resolvido com a mãe na mulher, né? Então, a dinâmica mais básica que a gente vê vai ser, tipo, o feminino, né? As mulheres falando, tipo assim, que eu não me sinto segura e ele não cuida de mim, ele não me dá atenção, que é um pedido, basicamente, de uma criança por um pai. E, do outro lado, vai ter, tipo, ela fica me enchendo o saco, fica sempre só me cobrando e tal, e eu não tenho minha liberdade, que é basicamente a reclamação do menino com a mãe, né? Tipo, de novo ela ficou enchendo o saco pra eu botar casaco, se eu fiz o tema de casa. Então é até legal essa brincadeira de ver assim, cara, quanto que as nossas queixas, nossos conflitos no relacionamento, eles são realmente uma reverberação, são um eco numa relação original que não tá totalmente integrado ou resolvido, ou tem alguma coisa ali pra fazer. Então tem meio que uma dor, um buraco, algo não resolvido na relação inicial com a nossa polaridade, né, oposta. Então os homens com as mães e as mulheres com os pais, e a gente vai carregando isso até todos os nossos relacionamentos, até no trabalho na realidade, mas principalmente relacionamento amoroso, e projeta aquilo também ali. E daí tem essa sensação que tipo, nunca dá certo, é sempre problemático me relacionar, né? Não achei ainda a mulher ideal, quando na realidade não tem nada a ver com a mulher em si que tá ali, e sim com o complexo materno que a gente tá carregando
até aqui. Tá. É importante falar isso, não é exatamente sobre isso que vai dar a resposta, mas acho que é um bom nivelamento, entender que, cara, essa é a relação que vai gerar problema de relacionamento, né? Então, se eu tô com um problema de relacionamento, tem a ver com o meu complexo materno como homem. Quase sempre tem alguma coisa a ver, ou tem muito a ver, tá? Então, isso é a primeira coisa que eu tenho que ter em questão. A segunda coisa que a gente tem que entender é, normalmente, qual é o problema? Qual é a disfunção do complexo materno que eu não encaixei ainda e eu tô projetando para lá? Depois disso, a gente vai chegar em como lidar com o conflito entre as duas, mas a gente tem que passar por essa parte antes, tá? Então, o que a gente tem que pensar? O filho, quando a gente está no espaço de criança, a gente não tem basicamente nenhuma referência própria sobre como se vive a vida e o que é certo e o que é errado. Então, essa referência é sempre externa e elas são sempre os pais, né? Pai, mãe ou o cuidador principal. Então, como criança, a gente literalmente aprende a não ter poder, vamos dizer assim, ou não ter propriedade da própria vida, porque até legalmente a gente não é. Quem é responsável pela gente é os nossos cuidadores. Então, esses cuidadores, né, principalmente pai e mãe, eles carregam um peso muito grande que tem que ser carregado. É assim que funciona, é assim que eu faço com a minha filha. Só que se a gente não trabalhar isso, gera uma confusão ao longo do caminho, que eu não consigo meio que tirar de volta essa referência que eu botei nela e trazer pra mim. Em outras palavras, eu não consigo me tornar meu próprio homem, porque eu ainda sou um filhinho da mamãe. Então, e tá tudo bem. Todos nós, em algum aspecto, temos essa qualidade do filhinho da mamãe. Porque nós fomos filhinhos da mamãe e a gente quer, acima de qualquer coisa, que a mamãe olhe pra gente e fale: você é um bom garoto. Isso é mais importante. Você é um bom garoto. Então, a gente foi condicionado a isso, que nem eu faço com o Flock, né? Pra toda vez que eu abro a porta ou que eu sirvo ração pra ele sentar lá, eu fui condicionado pra fazer isso por vários anos e eu meio que não consigo não fazer, né? É um condicionamento de Pavlov mesmo, ou aquela máxima da laranja mecânica, que é: o cara é tão violento que ele fica vendo coisas de violência e ele toma algum tipo de química lá que ele fica vomitando, fica com dor de barriga. E ele faz isso por alguns meses ou anos. Toda vez que ele sai daquilo lá, ele vê uma violência, ele começa a vomitar. E existe, o condicionamento funciona. É cruel, é brutal, mas funciona. E a educação é ser condicionado a ter aprovação materna. Então, em alguns sentidos, todos nós temos meio que essa tendência de querer aprovação materna. E é algo que é mais forte que gente, que mexe lá no nosso estômago e fala: mas eu não posso decepcionar minha mãe. É muito forte, é importante a gente ver como é forte isso. E a gente até fala assim: eu não me importo tanto com ela, mas às vezes é mais visceral esse negócio. Ele fica lá no fundo, assim, né? Então, o primeiro passo é ter consciência dessa tendência e não vir aqui falar assim: não, pra mim isso tá resolvido. Cara, o Bert Hellinger, né, que é o criador da constelação familiar como a gente conhece, acho que com 92 anos de idade, lá no final da vida dele, ele escreve mais uma carta pra mãe dele, ainda vendo outras coisas que ele não tinha perdoado ela, tentando perdoar, né? Então, cara, o trabalho com a mãe, o trabalho com o pai não tem fim, né? Essa é uma prepotência que a gente vem aqui pra quê? Pra evitar fazer o trabalho necessário. Tem que olhar pra mãe, tem que olhar pro pai. A gente fica mergulhando e só vê aquilo, uma coisa meio psicanálise, meio masturbatória e sádica. Não, mas tem que olhar em algum sentido, em algum momento. E de novo, a vida vai nos mostrar, né? Tô por aí de relacionamento, não tem que olhar pra mãe. Se eu tenho problema, talvez mais profissional, de dinheiro, daí eu posso olhar um pouco mais pro pai. Mas eu vou ter que olhar pra algum desses dois. Então tá, fui condicionado, tenho isso dentro de mim, não consigo evitar. Quando eu vejo um olhar de reprovação da minha mãe, algo ativa dentro de mim, porque minha infância inteira eu fui treinado como um bom cachorrinho e um menino civilizado e disciplinado a que ela fique feliz, né? E de novo, isso volta pra bebê, tá? Eu vejo minha mãe, se ela não me der leite, eu vou morrer, sabe? Então se eu incomoda muito ela, se ela olha pra mim com cara tipo: não gosto dele, eu tenho medo que ela vai me abandonar. É o medo real que o bebê sente. Todo bebê fica quase... Quando ela fica sem paciência e fecha a porta, fica chorando um tempo, acha que morreu o bebê. Então, de novo, é bem mais profundo e visceral do que a gente imagina, e é difícil a gente não ter esse condicionamento. Então tá, tenha consciência do condicionamento, tenha consciência de que existe uma força que eu não consigo nem muito controlar, que é essa busca dessa aprovação materna, principalmente do menino. Tá, crescemos, passamos dos 18, 20 anos de idade, formamos totalmente nosso cérebro, né? Estamos prontos para ir pro mundo, e daí, de repente, a gente não tem mais essa busca por aprovação. Não, claro que a gente tem. Não muda nada, na verdade. Você pode morrer com 70 anos de idade ainda com essa busca pela aprovação. E daí isso envolve um trabalho ativo
de falar assim, cara, eu tô vendo que tá dando um reverter na minha barriga quando eu tô dizendo não pra minha mãe, pra uma coisa que ela pediu, mas eu mesmo assim sinto que é o correto e eu vou me manter aqui. É um exercício de autoconhecimento e de desconforto mesmo, pra descondicionar e a gente poder nos tornar nosso próprio homem. Só que, de novo, nunca tem fim meio que esse processo, né? Porque tem aquele vínculo muito grande ainda e a gente confunde o amor com a culpa. Fala assim, e se eu não atender as necessidades da minha mãe e as expectativas dela, então eu vou ser um mau filho. É um absurdo. Ela é uma mulher adulta, ela consegue atender suas próprias necessidades. O meu papel como filho é receber o amor dela, receber a dádiva da vida e viver a minha vida. É isso. Não tem culpa, mas ao mesmo tempo a gente sente a culpa. A gente sente toda hora que tem alguma pequena rejeição, porque é uma coisa muito, muito enraizada e profunda. E daí vai chegar agora uma outra mulher, e o que essa mulher vai fazer em algum sentido? Se eu não estou resolvido no complexo materno, ou o quanto eu não estiver resolvido nessa porcentagem, eu vou projetar isso nela. E daí agora eu vou começar a querer atender ela. Aí será que ela tá bem? Será que ela tá feliz? E eu tô fazendo a mesma dinâmica. Então, a gente transformar a nossa mulher na nossa mãe vai dar merda igual. Porque o problema é o complexo materno, não quem tá vivendo ele. Um homem, quando ele é dono da própria vida, ele não faz nada pra ninguém. Ele serve os outros porque ele quer servir, mas não para as pessoas ficarem felizes, né? Eu falo, quando eu acordo de manhã às 5 da manhã, volto às 6 horas para conseguir fazer um café da manhã antes da minha mulher acordar, eu quero fazer isso. E se ela chega e não fala uma palavra de obrigado, eu não tô nem aí. Eu servi ela e minha filha, entendeu? Eu não quero o biscoito dela e o parabéns e falar assim, você é um bom marido. Quem quer você é um bom marido é uma criança, cara. Eu sei que eu sou um bom marido. Não é ela que me disse que eu sou um bom marido, tu entende? Então, se não tá resolvido o complexo materno, eu vou projetar isso nela e eu vou estar sempre falando, ela não me aceita, ela não me aprova, ela não me elogia, sabe? Eu não recebo... Eu falo assim, cara, mas tem um bebê que precisa de biscoitinho toda hora, cara. Uma criança precisa disso. Eu sei qual é o melhor a ser feito. E eu faço pelas minhas decisões. E eu tenho informação do que minha mulher tá mostrando como necessidade, do que ela precisa, e eu vejo qual que eu consigo atender e qual que eu não consigo. E a cobrança, no sentido de, acho que a gente poderia ter uma casa maior, ou a gente poderia ter toalhas melhores, ou a gente poderia ter um carro melhor, coisa assim, não tem fim dela, que nem não tem fim pra mim também. Eu também quero ter coisas melhores. E se eu ficar tipo, minha mulher nunca tá satisfeita, sim, cara, é a natureza do ser humano não tá satisfeito. Eu também não tô satisfeito. Só que se eu viver minha vida tentando agradar ela e atender isso pra ela, cara, eu vou viver a vida de um menino igual e sempre vai dar problema. Então, isso que é legal de ver. Quando a gente tá falando que a gente experiencia esse conflito entre a mulher romântica, né, nossa parceira de vida e a nossa mãe, é porque a gente tá preso ainda no complexo materno, jogando de uma pra outra. Qual mulher que eu vou atender agora? Cara, eu não atendo mulher nenhuma, cara. Eu atendo a mim mesmo. E eu atendo a Deus. E daí eu tô fazendo aqui o meu trabalho em serviço a todos eles. Mas eu não quero que elas achem que eu sou incrível. Não precisa que minha mãe fale que eu sou incrível, nem que minha esposa fale que eu sou incrível. Eu, dentro da minha própria observação, vejo quando eu tô fazendo um bom trabalho ou não. E eu sou o meu maior, vamos dizer assim, carrasco, né? E meu maior celebrante. Eu que me dou meus biscoitos e eu que me cobro. Eu confio na minha própria escolha porque eu sou meu próprio homem. Tu entende? Naturalmente não é tão fácil estar nesse espaço e eu sempre dou um deslizo e volto pra lá. Mas o que tá por trás de tudo isso é esse complexo materno confuso. Então, é isso. Eu acho que fica muito injusto a gente ficar, de alguma forma, botando uma contra a outra pra se resolver, quando na realidade o problema é sempre a gente, que não tá conseguindo impor os limites e bancar nas suas próprias escolhas, né? É olhar pra cada uma delas e falar assim, eu entendo a sua necessidade, agora não é isso que eu vou fazer, porque eu vou focar em outras coisas. E essa é a minha resposta pra minha mãe, essa é a minha resposta pra minha esposa. Só que em último caso, o que a gente tem que entender, existe um movimento de traição quando o menino abandona a esfera doméstica e vai construir a própria família. A metáfora que eu sempre falo é como se fosse criado a tua vida inteira num castelo, que tem todas as tradições, e eles são incríveis, estão fazendo há 500 anos as mesmas coisas, tem lá as festinhas, o jeito que come, olha que bonito, e daí a mãe e o rei, né, a rainha e o rei ficando, olha que bom filho que a gente fez, e ele vai crescer, vai melhorar mais ainda o nosso reino, e de repente, chega um barquinho lá, e chega uma piranha com umas roupas toda colorida diferente, dançando diferente, fala assim, que porra é essa? E o filho se apaixona por ela. Não, mas isso aí é heresia, isso é contra as nossas tradições. E o filho volta, mamãe, eu vou entrar no barquinho com ela e eu vou embora lá para outro continente e criar meu próprio reino, que vai ser uma bagunça.
E daí a rainha, não, mas tudo que eu te dei agora pra se entregar pra esse povo bárbaro? Que absurdo isso. Então, de alguma forma, a mãe sempre sente um pouco essa traição. Porque é uma traição. Esse núcleo familiar que existia, nesse ponto ele não existe mais, porque agora eu tô indo construir um novo núcleo familiar. E eles são mais competitivos e concorrentes nesse sentido. Obviamente eu sempre tenho que saber que eu sou menor, eu sou grato pelo meu rei e minha rainha original, mas eu tô criando um novo reinado. Não vai ser de acordo com o que vocês acreditam, com o jeito que vocês fazem as coisas e dentro desse formato. E mais importante, eu não vou estar perto. Eu não vou estar, tipo, sentado ali do lado da tua asa pra sempre ver, tipo assim, ó, mamãe, tá vendo? Eu ainda tô perto, tá? É aquela coisa da criança, não vai muito longe, não entra no mar muito fundo. A mãe não quer que nunca o filho entre muito fundo. Mas, cara, o filho ele tem que ser meio que um viking no final e falar, mãe, eu não vou entrar muito fundo, eu vou atravessar esse mar e os 5 mares depois pra achar uma terra que eu acho que é a minha terra. E ela, mas é muito perigoso, tu pode morrer. Eu falei, eu realmente posso morrer, mas essa é a minha missão, não é ficar aqui. Então, de alguma forma sempre vai ter também um pouco essa traição. E é importante chegar no momento, eu falo isso quando os mentorados estão tendo mais esse conflito, é que quando a gente tá num penhasco e daí a gente tá segurando a mãe numa mão e a mulher na outra, e tu só não tem mais força pra aguentar, tu vai ter que soltar a mãe realmente. Ela te deu a vida, ela fez a parte dela, mas aquela ali é a mãe dos teus filhos e ela é a escolha. Então não, a mãe sempre vai ser maior, a mãe sempre vai ser a honra máxima. Sem a mãe não existe a vida, né? Ela é essa deusa maior que te deu tudo. Porém, uma questão de prioridade mesmo, de escolha de vida, de escolha de tempo, a mulher uma hora ela tem que ser a número 1 mesmo. Essa é a mulher mais importante pra mim. Eu não seria quem eu sou sem aquela mulher. Então, eu sempre vou ser menor e eu devo tudo a ela. Mas em escolhas, em prioridade, é a minha mulher agora que é a número 1. Então, isso também é uma coisa meio difícil de lidar e é meio que uma espécie de traição. Mas pensa bem, se tu queria que teu filho sempre te botasse em primeiro lugar em vez do próprio marido. Isso ia ser muito triste, né? É alguém que falhou na vida, que tá vinculado e não conseguiu entender que a vida é pra frente, a vida é pra construir e não só pra ficar ali comendo aquela mesma coisa de sempre, ali preso, assim, como se fosse dentro do ninho, né? Então, quem tá preso muito e vinculado à mãe, tá fracassando em expandir. Por medo e por culpa, por tudo mais. Então, tem isso também. Mas, de novo, como eu falei, eu aqui em 20 minutos, é um tema muito complexo. A gente aborda isso na academia umas 4, 5 vezes, em aulas de 2 horas cada uma. E, cara, é trabalho, é exercício. O nego compartilha e chora, assim. Então, essa é a jornada que todo homem tem que passar, de alguma forma, né? E os conflitos entre mãe e namorada, eles meio que sempre existem, a não ser que tu tá fingindo que não existe. E eles não existem entre elas em si, mas eles existem como uma manifestação do teu conflito interno. Primeiro porque tu tá culpado ainda, querendo botar uma mulher pra controlar a tua vida e tu dever tudo a ela. E segundo porque talvez tu não honrou ainda, que é, agora a minha família principal é essa, né? E tu falou, obrigado, mas eu vou te deixar aí e focar nessa aqui. Então esses são os 2 movimentos importantes de fazer. Resolver um pouco mais o complexo materno, ser o próprio homem, e também priorizar uma nova e estrangeira mulher num movimento de abandono de lar e de traição das tuas origens. Faz sentido? Foi mal, cara. É difícil tentar abordar tudo isso, mas eu queria te dar o máximo de valor dentro dessa pergunta, que é uma pergunta bem profunda e interessante. Mas é isso, espero que tenha sido útil aí pra vocês. E se tu quer saber mais sobre isso, tu quer fazer um trabalho mais continuado e acompanhando, cara, me manda um direct, que eu tenho um trabalho específico pra isso, com um grupo de homens, que é a Academia do Homem Virtuoso. Esse é o trabalho, e não tem live de 20 minutos que resolva. A gente se encontra por 1 ano, por 1h30, conversa, debate, chora, trabalha em conjunto, e aí algumas coisas vão virando. Que nem o Igor comentou um pouco no meu último podcast. Depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2, ele falou assim, cara, agora mudou tudo. E precisou do trabalho. Se tu quer fazer o trabalho, se tu acha que tu tá pronto, agora é a hora, manda o direct e a gente começa. Valeu? Foi um prazer enorme estar aqui. Vou voltar então pro meu passeio familiar, mas me manda aí um direct aí do que tu achou dessa conversa, como que ela te mexeu, e até a próxima. Daqui a pouco eu abro uma caixinha lá, mando umas perguntas e eu tento responder ao longo dos próximos dias. Beijo!